Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do VicoCast, o podcast da Vicofarma. Eu sou Alexandre Macedo, diretor executivo da Vicofarma, e eu quero te convidar para aproveitar aqui o nosso podcast hoje. Mas antes de você assistir, curte, comenta, compartilha esse vídeo. A gente aqui tenta te trazer informação de qualidade para que você possa ter informação segura sobre diversos assuntos aqui, sobre qualidade de vida, bem-estar, sobre saúde. E hoje a gente está recebendo aqui o nosso convidado, o urologista Dr. Ricardo Tuma, que vai falar para a gente sobre saúde do homem. Aproveitar que a gente está no Novembro Azul, vamos falar sobre Novembro Azul, tirar várias dúvidas aqui sobre saúde do homem, né, nesse bate-papo. Então, vem com a gente aqui, aproveita. Quem puder assiste, quem não puder ouve, né? O episódio vai estar lá no Spotify. E é isso, vem aproveitar aqui o podcast com a gente. Sejam bem-vindos. Doutor Ricardo Tuma, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui ao Vicocast. Beleza, Alexandre. O nosso Alexandre. convite. Maravilha. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Muita honra estar participando. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. É uma coisa muito interessante que você pode levar informações seguras, concretas, esclarecedoras para diversos níveis de público, né? Então, Sim. a gente procura sempre trazer informações bastante consistentes que possam esclarecer e, eventualmente, tirar dúvida da população. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada, a gente é que agradece e tem muita dúvida, tem muita coisa. Vamos lá. Vamos começar primeiro pelo Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? Por que escolheram essa data de novembro, que a gente acaba falando bastante, né, sobre o cuidado do homem? O que é o Novembro Azul? Isso tudo começou na Austrália, há uns 20 e poucos anos atrás, onde homens deixaram crescer o bigode. Tu vê que às vezes tem a cor É verdade, eu nunca tinha coisa. Mas observado. tem um desenho de um bigode. Que os sim. homens deixaram crescer o bigode para chamar a atenção das pessoas. Ah. Eram homens, às vezes, eles queriam oferecer tratamento para pessoas que não tinham condições, né? Então eles chamaram a atenção deixando o bigode crescer, que as pessoas começavam você nunca usou bigode, por que você está de bigode? Então eles começaram a chamar a atenção para poder arrecadar situações, ajuda financeira para muitos homens fazerem seu tratamento, né? E hoje o ênfase maior, óbvio, que é com a próstata, né? Que é a segunda maior enfermidade neoplásica que atinge o homem, só perde para câncer de pele, né? Mas o câncer de pele tem uma mortalidade muito baixa. Sim. Mas o câncer de próstata não, tem uma mortalidade muito alta e tem aumentado cada vez mais o número de diagnósticos. Entendi. E toda vez que você faz o diagnóstico de um câncer de próstata, você precisa oferecer a melhor opção de tratamento, né? Entendi. Então, 1 em cada 6 homens vai ter câncer de próstata. Caramba, entendeu? Então, é um número bem significativo, né? Então, a gente tem que dar essa atenção para o paciente. Então, a ideia de novembro é justamente chamar a atenção para cuidar do câncer de Dar próstata. atenção à saúde do homem como um todo. A gente tem motivado principalmente a saúde do homem com ênfase na próstata, né? Então, para poder... porque o câncer de próstata está inserido dentre as doenças que podem ser curadas. As pessoas dizem, está com câncer e não tem mais jeito. De forma nenhuma. Tá? Câncer como um todo, 9 em cada 10 tumores malignos, quando diagnosticado numa fase inicial, você pode oferecer um tratamento curativo ao paciente, né? Então, aí você consegue otimizar o tratamento. Tem alguns tumores que, mesmo numa fase inicial, você não consegue. Agora, o de próstata, a grande maioria das vezes, você cura o paciente. Entendi. Quando você pega ele numa doença, numa fase inicial, você consegue, em quase 96% a 98% dos casos, oferecer um tratamento curativo para esse paciente. A gente fala muito da próstata, mas assim, de um modo geral, eu acho que tem muita gente que não sabe nem onde ela fica localizada, o que ela faz, ela tem alguma função específica? Ela tem sim, ela tem algumas funções. A próstata fica na região pélvica do homem. Se a gente fizer uma palpação na parte inferior da pelve, nós temos o osso do pubis, né? Numa projeção imediatamente abaixo, nós temos a bexiga e um pouquinho à frente nós temos a próstata, né? E a uretra atravessa pelo meio da próstata, e tanto que muitas vezes, quando você tem um aumento de volume da próstata, ocorre uma compressão sobre a uretra, e alguns sintomas passam a ser sintomas urinários, né? E qual a função em si da próstata, né? Ela participa da ejaculação, tanto que ela tem um tecido muscular na sua composição, não é só glandular, ela é uma glândula que tem músculo também. Ou seja, na hora da ejaculação, ela tem um efeito de contração para que o sêmen seja emitido, que ocorra a ejaculação, né? E ela também produz um líquido, que nós chamamos de líquido prostático, que irá compor o sêmen.
né? Então, o que o homem ejacula é mais ou menos 5% é espermatozoide e mais ou menos 45% secreções da próstata e também secreções da vesícula seminal, nessa proporção aí de 45% a 50%. Ou seja, então, a somatória dos líquidos prostáticos, líquido da vesícula seminal, mais os espermatozoides, nós vamos chamar isso de sêmen. Então, o que o homem está ejaculando naquele momento não é só espermatozoide. Tanto que um homem que faz uma vasectomia, por exemplo, que você obstrui o canal por onde passa o espermatozoide, o volume que ele ejacula praticamente é o mesmo. Ele não percebe diferença no que ele ejacula. É igual você ter um rio, com peixe ou sem peixe. O nível da água praticamente é o mesmo. Então, o nível, volume ejaculado após uma cirurgia de vasectomia, por exemplo, não muda, porque é 5% só essa composição de espermatozoide. Então, ela tem essa função, sim, na parte de ejaculação e na parte de produzir o líquido prostático que vai nutrir o espermatozoide, que vai oferecer substâncias para manter os espermatozoides viáveis nos momentos que precedem a ejaculação. Eu lembro que uma vez a gente conversou que o homem se cuida muito pouco, né? Que a mulher, ela quando começa ali a ver a primeira menstruação, ela já é acompanhada pela ginecologista e daí vai embora a vida inteira, né? Isso mesmo. E geralmente o homem vai chegar no urologista só quando ele sente alguma coisa de anormal, né? A gente tem mudado um pouco esse cenário, tá? Eu acho que hoje eu entendo que é quase que fosse uma obrigação do urologista oferecer um tratamento à saúde do homem, né? Estatisticamente, a mulher vive em média 8 a 10 anos mais do que os homens. Se você for num clube desse de terceira idade, são muito mais viúvas do que viúvos. Os homens morrem na frente, né? Achava-se que, o homem se expõe mais a acidentes. Não é, a mulher se cuida mais. É como você bem falou agora, a menina, ela sai do pediatra, a mãe já leva no ginecologista, ela virou mocinha ali, o seio está crescendo, começa a menstruação, começa a questão hormonal, e a menina, ela já cresce com esse sentimento de fazer o acompanhamento, do cuidado médico, né? O menino não. Ele sai do pediatra, não tem ninguém para tomar conta dele. Ele fica meio que perdido. Ele começa a se preocupar se sentir alguma coisa ou, eventualmente, já quando chega ali na volta dos 40, 45 anos, que é um grande erro que a gente tem. Sim. Né? A gente está tendo muitos casos, aumentou muito o número de casos de tumores malignos nos jovens, indivíduos com 20, 25 anos, tumores de testículo, tumores de rim e uma série de outras doenças que você tem em indivíduos jovens. Né? E como eu falei, existem doenças sem dor. É silencioso, né? Silencioso, entendeu? Então, essas doenças você tem que ir atrás, literalmente. Não adianta de ficar com aquele pensamento, quem procura acha. A gente não tem que pensar assim, acha e trata. É o momento que você tem de oferecer um tratamento curativo quando te pega uma doença no início. Né? Então, essa atenção tem modificado um pouco. Né? Então, eu, particularmente, tenho me preocupado em fazer uma avaliação global da saúde do homem. Né? O paciente chega comigo, eu quero ver minha próstata. Olha, eu não sou médico da próstata, sou médico do homem. Sim. A sua próstata está inserido nesse contexto. Exato. Eu peço diversos exames, desde a tireoide, exames de a parte metabólica, de colesterol. Eu não trato da tireoide, mas eu posso fazer um exame para o paciente. Sim. Se eu detectar algum problema, eu vou dizer, olha, eu tenho que ir com esse médico aqui para ver sua tireoide. Vai para o especialista. Se não tem nada, ok, tá tudo bem. Com isso, eu já diagnostiquei vários pacientes com câncer, com tumores, com nódulos na tireoide, que não sentiam absolutamente nada. Entendi. E dessa forma, eles tiveram a oportunidade de receber o tratamento correto e ficar curado de diversas doenças. Há tempo, né? Há tempo, claro. Pegou no início, trata. Nenhuma doença começa grande. Ela começa pequena. Então, quando pega no início, que não tem sintoma, na grande maioria das vezes, o paciente fica curado. Mas a gente não se cuida assim, os homens não se cuidam. É medo ou é negligência mesmo? Eu acho que mistura dos dois. Negligência, medo, acho que também nem tanto. Às vezes o homem acha que ele é imbatível, ele não quer mostrar fragilidade, ele acha que ele não precisa disso, que ele não está sentindo nada, que ele não precisa ir no médico. Embora tenham muitos homens hoje que já dão atenção à sua saúde, sim. Até tem pacientes que falam, você volta daqui a um ano, doutor, eu quero fazer de 6 meses. Entendi. Alguns já pedem realmente para fazer avaliação periódica, exames de rotina periódico, para se sentir mais seguro. Sim, né? Então, às vezes não tem nada, ótimo, tá tudo bem, então daqui a 6 meses você volta, a gente repete seus exames. Assim, se tivesse a plena certeza que não ia ter nada, bastava fazer uma vez exame. Sim, é né? Mas a gente faz exame periódico porque a doença ela pode aparecer na vida da gente. Né? Às vezes o cara uma mulher não tem um nódulo na mama hoje, mas daqui a 6 meses pode aparecer. Pode aparecer. Né? A minha mãe teve um nódulo, um câncer no seio, entendeu? Ela há 20 anos fazia exame da mama. Quando ela estava com 70 anos, já apareceu um nódulo, que nunca tinha aparecido em exames anteriores. Operou, tirou uma parte do seio, fez radioterapia, quimioterapia, ficou curada.
Morreu Deus, 15, 20 anos depois e não foi da mama. Teve depois um problema no intestino que curou também. Enfim, são doenças que você pode oferecer um tratamento curativo, né? Sim. Por isso que é importante esses exames periódicos, exames de check-up, para você poder oferecer a oportunidade do tratamento curativo. Sim, de acompanhar, né? De acompanhar também, muitas vezes. E a gente percebe que, assim, tem muita... Quando a gente vai conversando com os homens, a gente percebe, às vezes, que tem muita resistência em ir. Às vezes é um medo, um receio de talvez encontrar alguma coisa. Talvez seja Às algo vezes nesse isso, caminho. a gente tem né? medo de encontrar alguma coisa e se tornar frágil, né? Diante da postura que, às vezes, muitos homens têm de ser o machão, de ser o provedor, né? No passado era pior a questão de ir no urologista com medo de ter que fazer o toque retal e Isso eu acho que vai ferir a masculinidade, entendeu? Todos têm que fazer, doutor. Veja bem, não obrigatoriamente, entendeu? Alguns pacientes você pode eventualmente dispensar o toque, né? Hoje nós temos alguns exames que eles dão uma boa complementada, né? Nós temos uma ressonância multiparamétrica, a gente tem um PET-PSMA, além do que já se fazia antigamente, que era ultrassom, as coisas normais. Então, hoje nós temos exames mais sofisticados, mais detalhados, que conseguem me mostrar a completa textura da próstata, né? Radiologicamente, entendeu? Tamanho, ou peso, até né? peso, às vezes com os marcadores que eventualmente você pode precisar identificar ali na próstata, entendeu? Às vezes tem determinados tumores malignos, eles são captados por determinado tipo de contraste, entendeu? São radiofármacos, né? Que eles vão captar e vai detectar. Se captou é porque tem câncer. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que saber que é importante dar essa atenção. Entendi. E é lá no urologista, é lá no especialista que a gente vê um monte de coisa, né? Às Sim. vezes a gente tem às vezes, não sabe direito o que a especialidade faz, né? A gente, inclusive, por exemplo, as mulheres vão ao urologista. É uma pergunta extremamente frequente. Às vezes sai uma mulher do consultório, às vezes entra um homem para um atendimento, em seguida, doutor, o que essa mulher está fazendo aqui Exatamente, fica confuso. A maioria das pessoas acha que o urologista é um médico exclusivamente do homem. Não é. Eu acho que mais ou menos 50% do que nós atendemos são homens, né? 40% são mulheres e 10% são crianças, né? E nós atendemos ambos os sexos em todas as faixas etárias, né? De criança, adolescente, com problema de cálculo, problema de infecção urinária, tumores da parede urinária, parede genital masculino, enfim, uma quantidade muito grande de situação. E a mulher, ela tem muitos problemas, né? Problema de rim, problema de infecção urinária também, litíase, cálculo, né? Cálculo renal. Algumas disfunções miccionais, entendeu? Incontinência urinária, que é o urologista que trata de tudo isso. Sim, né? sim. Então, existe essa necessidade, tanto que hoje, já aqui em Belém ainda está engatinhando, mas assim, de ter especialistas que se chamam de que faz a urologia feminina. Sim. Né? Então, nos Estados Unidos já está bem dividido. Tem o uropediatra, tem urologia feminina, uroneuro, que trata só de litíase, entendeu? Que faz só transplante. Então, já está começando a ter uma fragmentação. Uma subdivisão, para você né? dar um atendimento melhor. E, em parte, assim, às vezes é ruim para o paciente, porque precisa ir mais de um especialista. Mas você vê algumas especialidades, já existe imensa divisão. Sim. Né? Você vê o oftalmologista, às vezes um faz vítreo, outro faz retina, outro é lente de contato, outro é catarata, e assim vai. Ortopedia, mesma coisa. Um é ombro, outro é joelho, outro é cotovelo, e assim vai. Né? Então, a urologia ela está caminhando para essa fragmentação. Alguns urologistas estão especializados só em uro-oncologia, outros tratam mais de litíase praticamente, outros só de medicina sexual, enfim. Então, você está tendo uma segmentação muito grande em relação a isso. Tá? Falando sobre medicina sexual, dessa parte sexual do homem, acho que tem muito assunto que só fica ali entre, às vezes, os amigos ou na roda de amigos e não sai de lá. E que eu acho que a gente poderia ir tocando aqui no assunto e conversando, esclarecendo para as pessoas. Então, por exemplo, um deles é a disfunção erétil. Então, assim, quando é que eu sei que eu estou com algum problema de disfunção? Ou foi um dia que eu fui ter relação com meu parceiro e com a minha parceira e sei lá, e aí aconteceu que eu não tive uma falha, não tive ereção. Uma vez já é motivo suficiente para eu achar que eu tenho disfunção, eu tenho que falhar mais vezes. Como é que funciona deixa eu tentar te explicar. Então, a função sexual, ela é multifatorial, entendeu? Assim, existem problemas físicos. O que eu chamo de problemas físicos, né? Problemas de diabetes, dislipidemia, colesterol, triglicerídeo elevado, falta de hormônio, excesso de outro tipo de hormônio, enfim, são fatores físicos, doenças
reumatismo, algumas doenças de insuficiência renal, doenças neurológicas que interferem na qualidade sexual, né? Aí depois nós temos os fatores ambientais. O que eu chamo de fatores ambientais? Exposição ocupacional, o indivíduo tem muita exposição a poluentes, a substâncias tóxicas, substâncias químicas, fuma exageradamente, drogas de consumo ilegal, bebida alcoólica em excesso. Então, são os fatores ambientais. E o terceiro pilar, nós temos as questões emocionais. O estresse, a angústia do desempenho é uma coisa que a gente observa muito. Às vezes a pessoa vai ansiosa para a relação. Ele teve uma falha e acha que as outras vezes ele vai falhar novamente. Então ele vai meio que destruído. Vira um gatilho, ele vai naquela insegurança de como vai funcionar, né? E muitas vezes, porque assim, a pessoa às vezes não consegue entender isso, né? Aí eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu digo assim, me diga uma coisa, teu coração tá batendo aí? Aí o cara diz, tá. Então acelera ele para mim. Aí o cara diz, não tem como. Por quê? Porque depende das suas emoções. Sim. Se você ouvir um grito agora, um barulhão, ele vai disparar. Dispara. Né? Entendeu? É a mesma coisa da questão sexual. Você não comanda a tua ereção. Você não domina a tua ereção. Ela é um ato involuntário. É igual a batida do coração. É involuntário. Você não acelera ou diminui a batida do seu coração. A ereção também. Então, às vezes, se você estiver muito preocupado, muito aflito, muito aborrecido, então não vai ter um bom desempenho. Aí, às vezes, a pessoa dá um passeio. Tem paciente que diz assim, doutor, eu só consigo ter relação sábado e domingo. Durante a semana eu não consigo. Eu disse, não tem doença que dá na segunda a sexta e no sábado o cara não tem essa doença. Então, mas aí no fim de semana ele está tranquilo. Ele vai dar um passeio em Mosqueira, ele vai para um sítio, ele dá uma relaxada. Então, ele está mais sossegado. Então, ele consegue ter um desempenho melhor. Quer ver uma coisa muito frequente que a gente vê? Às vezes o indivíduo, ele é casado, mas ele eventualmente tem um relacionamento extraconjugal, né? E aí ele chega e diz assim, não, doutor, a minha mulher, ela colocou um feitiço em mim. Eu disse, porra, mas que isso, cara? Isso não existe. Não, doutor, eu só consigo ter relação com ela. Eu saio com uma menina na rua, não consigo ter relação. Ora, não tem doença que também que dá com uma mulher, que dá com outra. Com uma parceira conhecida, ele já vai tranquilo para a relação. Sim. Não precisa mostrar que ele é homem, não precisa mostrar absolutamente nada. Tem que provar nada, né? Ele vai tranquilo, ele vai sossegado, vai meio que no automático, né? Uma pessoa da rua, que ele vai conhecer, o que ele conheceu, ou, enfim, questão pessoal do indivíduo, né? Ele precisa mostrar que ele é homem, né? Então ele vai naquela preocupação do seu desempenho, né? Então essa preocupação, essa aflição que ele passa a ter para ver se ele vai ter um bom desempenho ou não, é destrutivo isso aí. Por quê? Porque ele acaba não tendo... Ele tem uma descarga de adrenalina, a adrenalina é um vasoconstrictor e você não tem fluxo de sangue para o pênis, entendeu? Entendi. Então, automaticamente, ele não vai ter a ereção que ele deseja. Entendi. Entendeu? Mas existe alguma métrica? Por exemplo, eu falei uma vez, eu já devo procurar um especialista? Então, às vezes a pessoa tem que tentar entender que se ela falhou uma vez, ele podia estar cansado naquele dia, ele tem que tentar relaxar, entendeu? É ruim quando a parceira não é compreensiva. Porque a parceira, às vezes, não compreensiva, ela começa a agredir, né? Tu tá com outra, tu tá com isso aí. Às vezes o cara nem tem outra pessoa, entendeu? Sim. Pô, tu não é de nada, tu é broxa e tal. Então, isso aí gera uma certa aflição no íntimo do homem, entendeu? A mulher, é muito fácil ter uma relação sexual. Sim. Ela pode até não estar afim, mas ela quiser agradar o marido, ou o namorado, ou o parceiro que ela tiver, ela consegue agradar. Sim. Ela tem uma relação, não foi bom para ela, mas ela quis satisfazer o parceiro. Né? Então, isso aí é muito fácil. O homem não. Não consegue fingir. O homem fingir, tem que ter ereção, ele não consegue fingir. Véio. Entendeu? Então, assim, então isso aí eu sempre falo que é um jogo sexual. Sim. Precisa da compreensão da mulher e o relaxamento do homem, né? Então, esse relaxamento, ele é muito importante. Tanto que eu tenho pacientes com mais de 80 anos com vida sexual. Porque às vezes a gente acha, o cara tá velho. Não, o cara tem 80 e poucos anos. Mas a cabeça do cara é do instinto mesmo de ter a relação sexual. Ele tá bem, e o cara tá ali na minha frente no consultório e não precisa mentir para mim. Sim. Entendeu? E ele fala que ele consegue ter relação sexual. Entendeu? Talvez não seja na mesma virilidade que tinha de anos atrás, entendeu? Mas dentro das limitações, sem tomar nenhum medicamento. Impressionante. Entendeu? Como às vezes a gente vê indivíduos jovens, meninos aí de 20 anos, entendeu? Que precisam tá tomando algum medicamento para poder obter uma relação sexual. Entendi. Tem muito esse lado emocional envolvido, né? Então a função sexual, ela tem muito a ver com até o bem-estar que a pessoa está vivendo. Entendeu? Então isso aí é importante a gente trabalhar. Mas caso alguém tenha, tem tratamento, Tem tratamento, tem diversas formas de tratar, Sim. né? Alguns tratamentos são mais difíceis do paciente aceitar, tipo a psicoterapia. Entendeu? Então, às vezes, você percebe o lado estressado do indivíduo, aquele cara agitado, aquele cara emocionalmente instável, que você percebe, às vezes, um pouquinho de perspicácia, você consegue ver, ter um feeling, você perceber aquele paciente que tem
um lado psíquico muito aguçado, né? Então, isso aí, às vezes, olha, você tem que fazer... Ah, doutor, você está achando que eu sou doido? Não, não é isso. Mas vai te ajudar. Eu percebo que você tem um pouquinho de ansiedade, entendeu? Enfim, é um jogo de você tentar encaixar o paciente, né? Mas tem muitos outros medicamentos. Às vezes, antes de mandar para um psicólogo, por exemplo, quando percebe um cunho emocional, a gente faz alguns testes terapêuticos com alguns medicamentos, né? E o paciente toma para mostrar que ele não tem. Eu faço isso, olha, vê, tu vai tomar essa medicação. Não, doutor, funcionou bem. Pronto. Então, às vezes, eu disse, olha, fica tomando aí uns 2, 3 meses, que ele vai sentindo que ele, porra, eu tô tranquilo. Daqui a pouco ele esquece até de tomar o remédio, ele vai ter confiança no é a falta de confiança. É a falta de confiança. E aí ele resgata isso aí, muitas vezes com medicamento, mas às vezes já pode estar tendo algum outro problema, né? Alguma falta de hormônio, alguma coisa que às vezes você precisa repor, né? Então, precisa ter essa avaliação médica para você oferecer o melhor tratamento. Entendi. Falando em reposição, como é que é medido? Assim, tem uma idade que o homem tem que começar a repor o hormônio masculino? Ele tem uma queda natural, né? A partir de certa idade. Pois é uma queda, não é uma parada. Tá? A mulher, ela tem a menopausa. Então, é um termo correto, menopausa, porque a mulher para de produzir hormônio. Andropausa é um termo incorreto. Então, nós não podemos ficar usando o termo andropausa. O termo certo chama DAEM. É o declínio androgênico do envelhecimento masculino, que pode ter diferentes proporções. Às vezes, você pega um indivíduo com 50 anos que precisa fazer uma reposição hormonal. E, às vezes, você pega um indivíduo de 80 anos que não precisa fazer reposição hormonal. Entendi. Então, alguns mais cedo, outros mais tarde, né? Tem um declínio, mas não se sabe por quê. No homem não ocorre a parada, ocorre a diminuição em níveis diferentes, né? Então, às vezes, a gente precisa identificar e fazer essa correção. Um cuidado muito importante que tem que ter para fazer qualquer tipo de reposição de testosterona é um controle prostático, né? Porque o câncer de próstata, não que a testosterona cause o câncer de próstata, de forma nenhuma, não estou falando isso. Mas se o indivíduo tiver um nódulo suspeito, alguma coisa, a testosterona é como se fosse um combustível para crescer um câncer de próstata, né? Então, às vezes, a pessoa já tem o câncer, não que a testosterona cause o câncer, né? Entendi. Aí, tomando a testosterona, aquele tumor pode crescer de forma mais violenta, né? Tanto que um prêmio Nobel de Medicina, em 1950, foi que se estabeleceu que o câncer de próstata, quando você castra o indivíduo, tira o hormônio do indivíduo, o câncer diminui. Tanto que é uma das formas, até hoje, tá certo, de se tratar câncer de próstata são com os bloqueadores hormonais. Inibe, né, você bloqueia o hormônio e o câncer para de crescer. Entendeu? Por determinado tempo, alguns mais para frente se tornam resistentes, mas por um bom tempo conseguem reduzir. Entendi. Essa reposição, ela é feita só na parte laboratorial, que a gente vê a faixa, ou também tem a parte clínica, assim? Porque tem gente que está, às vezes, com hormônio mais baixo, mas está bem... Exatamente. E é variável, tá? Então, assim, lembrar que o hormônio para o homem, ele não tem só a função de otimizar a parte sexual, de melhorar o libido, né? Ele melhora as funções cognitivas, ele melhora massa muscular, entendeu? A gente só não pode exagerar, né? Porque às vezes em academia os caras estão tomando testosterona desnecessariamente para ganhar massa muscular, mas isso é um ganho muito efêmero, né? Você não vai ter um benefício grande com isso aí. Por quê? Porque o cara vai ficar tomando a vida inteira. Ficar tomando a vida inteira dá problema testicular, tem problema na fertilidade, porque o testículo para de produzir hormônio, porque o cara está recebendo, e também para de produzir espermatozoide. Aí, às vezes, o cara fica estéril, entendeu? Então, não é uma tomada de testosterona, ok, mas é os anos subsequentes usando testosterona, né? E então, sem orientação, né? Sem orientação, né? Então, tem todo esse cenário. Eu prescrevo bastante testosterona, tenho muitos pacientes tomando, mas tem muitos pacientes que eu não prescrevo. Às vezes eles ficam até chateados, não dá para você tomar, por isso e isso, entendeu? Então não é recomendado para você. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer o que é o certo, né? Não adianta a gente só querer agradar o paciente, não dá. Às vezes, mas é importante. Ele não ouve o que ele gostaria de ouvir, mas a gente tem que passar a verdade para poder oferecer a coisa correta para ele. Mas é importante a gente falar, porque tem muita automedicação de testosterona, especialmente na parte... Não, e os caras às vezes pegam umas testosterona de veterinário, de uso veterinário.
e fazem autoaplicações, entendeu? Então é um negócio meio perigoso. A gente tem que tomar muito E cuidado. sem cuidado nenhum, né? Sem exame nenhum, sem orientação sem nenhuma. nenhum exame, exatamente, entendeu? Ele vai o que ele viu na internet e vai. Exato, e compra na internet, né? Às vezes o mercado negro consegue comprar aí de testosterona, uma ampola, academia, às vezes os caras estão vendendo, sabe lá de onde vem aquilo. Sem procedência nenhuma. Enfim, então você fica meio temeroso com isso, né? Então, mas tem que tomar bem cuidado, né? Eu recomendo que seja feito realmente pelo urologista, porque ele pode avaliar a próstata e para poder fazer a prescrição com segurança. Correto, do hormônio, entendi. entendeu? Outro assunto que é extremamente relevante para os homens é o tamanho do pênis. Afinal, importa, não importa? Existe essa preocupação lá em consultório ou não? Existe muito, entendeu? Quando criança que você detecta um micropênis ou um pênis de tamanho reduzido, eventualmente, dando uma estimulada com hormônio, você consegue otimizar o crescimento peniano, né? Tem que lembrar o seguinte, às vezes tem crianças que são gordinhas, às vezes o garotinho é gordinho, entendeu? E fica aquele pênis embutido, fica no meio daquela gordura pubiana, e às vezes você tem que mostrar, você empurra a gordura, o pênis aparece, entendeu? Não é doença, né? Às vezes a criança emagrecendo um pouquinho, perdendo um pouquinho de peso, já tem uma melhora, né? Mas, de um modo geral, é uma preocupação muito grande, né? Hoje nós estamos com um avanço muito grande de infiltrações, de ácido hialurônico, de procedimentos de estética genital, em que você faz aplicações para o engrossamento peniano, né? Às vezes você não aumenta tanto em comprimento, você aumenta em espessura, então ele torna um pouquinho mais grosso. E é o maior benefício. Ganha pouquinha coisa em comprimento, mas é mais na espessura do pênis. Mas é uma coisa que preocupa muito, né? Eu já recebi paciente que era realmente uma situação muito triste, vexatória para ele, né? Um pênis dele tamanho de um dedo mindinho, assim, pequenininho, e que criava um certo transtorno, uma certa vergonha quando ele tirava a roupa na frente da sua parceira e tudo mais, né? E acabava gerando esse transtorno nesse paciente. Mas, assim, tem tratamento, então é importante, desde criança, já ter essa avaliação. Olhar o testículo, ver se os testículos estão do tamanho normal. Às vezes tem que estimular o crescimento testicular para produzir testosterona de forma indireta. Estimular o desenvolvimento do pênis. É possível também você ter mas quando a criança está ali, pré-púbere, ali entrando na puberdade, até os 16, 17 anos a gente consegue fazer modificações. Quando a coisa está mais solidificada, já numa idade mais avançada, aí essa resposta com esse tipo de tratamento já não é tão eficaz. Já não é tão eficaz, né? Agora, tem homem também que o cara é maluco, né? O cara tem um tamanho de pênis normal, ele fica vendo esses vídeos pornográficos, entendeu? Então, ali é só cara escolhido a dedo, né? Então, ele humilha qualquer um. Então, mas aí eles acham, meu tamanho do meu pênis é pequeno. Você examina, não é. O tamanho do cara tem um pênis normal. Nós trabalhamos com a normalidade, tá? Sim. Não com a anormalidade. O cara, às vezes, quer ter um pênis gigantesco para impressionar, enfim. Então, isso aí... Mas eu acho que vem disso, talvez, né? Vem essa coisa de olhar... Eles olham aquilo e acham pornô e acham que aquilo é o normal, né? E acham muitas vezes que ter um pênis grande vai satisfazer mais a parceira. E nem sempre é isso. Sim. Tem mulher que tem dor durante a relação, que chama dispareunia. Né? Ela tem dor durante a relação sexual. Tem mulher que às vezes tem uma vagina muito curta, né? Rasa, como ela chama às vezes, ela não tem aquela profundidade vaginal. E vai ter a penetração, machuca, ela sente dor. Em vez de sentir prazer, ela tem dor, né? Durante a penetração. Né? E isso muitas vezes, tem homens às vezes que acham que quanto maior o pênis, melhor vai ser. Sim. Nem sempre é, né? Então, às vezes, você tem que ter... E a mulher, o que ela precisa, a parceira, é ser bem estimulada, entendeu? Os preparatórios de uma relação sexual precisa ser bem trabalhado, né? Que a mulher se excita bastante, entendeu? Então, você consegue otimizar bem essa relação sexual com um bom estímulo da mulher. Não só o tamanho do pênis que vai ter essa determinação. Eu acho que isso aí é bobagem. E eu acho que às vezes é muito essa questão de criação. Às vezes eu não sei como é que está essa geração agora, né? Mas assim, da minha, ou talvez um pouquinho antes da minha, tinha essa questão de você comparar sempre a esse pessoal fora da curva e achar que aquilo era o normal. Não é, entendeu? Então a gente vê muito isso aí, né? Mas assim, algumas vezes existe sim. Um micropênis, um pênis de tamanho reduzido,
que precisa ser corrigido. E muitas vezes você consegue ter um sucesso. Óbvio, não adianta o cara ter um pênis, eu quero aumentar 10 centímetros. Não vai aumentar. Você não consegue. Né? Entendeu? Mas você consegue dar uma otimizada quando está naquela fase da puberdade. Entendi. E o que incomoda mais, eu já vi, o que incomoda mais muitas vezes não é nem o pênis ereto, é ele quando tá mole, né? É curioso tem isso. De todo né? jeito, O cara, quando tá flácido, entendeu? Ou quando tá em ereção, entendeu? Tem de todas as formas. Aparece de tudo. Essa questão da sexualidade é uma coisa assim muito íntima, né? Então cada um tem a sua fantasia, cada um tem seus sonhos, seus desejos. Sim. O relacionamento conjugal ali é muito íntimo, né? Então às vezes você não sabe o que acontece dentro daquele casal, né? O que eles pretendem, entendeu? Enfim, então são coisas que a gente vai conversando aos poucos, vai tirando aos poucos do paciente para tentar ajudá-lo, né? Para ver o que é igual o paciente que tem no casal que não tem filho, quer ter filho, né? E você tem que perguntar como é a forma de relação sexual que eles têm. Entendi. E às vezes o cara diz assim, não, nós temos predominantemente relação faz sexo anal. Não vai engravidar. Sim, nunca. Entendeu? Sim. Então, assim, se a gente tiver 10 relações por mês, 9 vezes é anal, 1 vez é vaginal. Isso, não vai engravidar. Não vai engravidar. É uma chance muito mais remota. Sim. Então, é isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Dizem, não, doutor, mas não passa lá por dentro. Não vai passar nada lá por dentro. Entendeu? Enfim, então, são informações que às vezes as pessoas são leigas nisso, né? Certo dia eu atendi um rapaz também, um homem, né? Uns 30 e poucos anos. Ele não conseguia engravidar. Ele chegou comigo que não conseguia engravidar, a esposa dele. Uhum. E aí eu falei, você tem algum problema? Não, o meu pênis é um pouco torto. Eu disse, deixa eu examinar. Ele tinha uma hipospádia. É uma doença que o meato da uretra, ele não sai na ponta. Ele sai na parte inferior do pênis e pode sair ali próximo da bolsa escrotal, que era o caso dele. Era uma hipospádia peno-escrotal. Era bem na junção do pênis com o escroto. Ou seja, na hora que ele ejaculava, caía tudo fora da vagina. Caramba. Ele conseguia ter penetração, tinha ereção, tudo normal. Mas a ejaculação caía toda fora. Então, não vai engravidar. Porque o sêmen não era injetado na vagina. Caramba. Entendeu? Então, e o cara achava que aquilo era normal. Olha entendeu? Só, então ele achava que era normal. Porque nunca o pai dele não chegou e falou, ensinou. Porque acho que não tem essa conversa, não né? Não tem. Ainda existe um certo bloqueio, né? Muitos pais. É a mesma coisa a questão de fimose, né? A fimose, muitos pais não conversam com os filhos. Hoje tem muitos casais separados, que às vezes o pai não tem aquela intimidade, não deixa criar aquela intimidade, e a criança às vezes tem fimose, e aquela fimose é um fator predisponente para câncer de pênis, para câncer de colo de útero, e o indivíduo vai descobrir isso aí, às vezes já como um adulto, e aparece um tumor no pênis que ele não sabe por quê, porque ele nunca exteriorizou a glande, a cabeça nunca veio para fora. Entendeu? Então, tudo isso às vezes é importante, né? Sim. Por isso que esse segmento com o urologista, para uma avaliação periódica, ele se torna muito necessário, né? Para você examinar se tem algum ferimento no pênis, tamanho do testículo, que você pode corrigir. Algumas coisas no início você pode corrigir. E que a gente comece aí desde já de cedo, né? Quando terminar que é o ali ideal. coisa. É o ideal. Chegou aí uma vez como criança, exatamente. Vai uma vez por ano, a cada 2 anos. Começou a entrar na puberdade, vê se está tudo ok, com o tamanho do testículo, está tudo ok, volta daqui a 1 ano. Se tiver alguma coisa, a gente vai corrigindo. Como eu falei agora há pouco, se eu tivesse a plena certeza que vai ficar tudo igual, não precisava fazer exame. Bastava fazer uma vez e nunca mais precisava. Mas a coisa pode mudar. Vai mudando, é claro. E a evolução vai ser variável de acordo com o que você oferecer de tratamento. Entendi. Outro assunto que é extremamente conversado isso no meio dos homens é o tempo da relação. Né? Que aí o pessoal brinca muito que dura 1 minuto, dura 2 minutos e o ideal era demorar 30, demorar 20. Primeiro, como é que é esse tempo? Existe um tempo de relação, né? Eu acho que tem, parece que, se eu não me engano, tem uma medida, né, de penetração ou de tempo de ejaculação. Isso varia muito. O que você tem um normal. Isso é uma ejaculação precoce. O que você considera ejaculação precoce? É a emissão rápida, tá, do sêmen, às vezes antes de contemplar o desejo, antes de contemplar a satisfação sexual da parceira, né? De um modo geral. Tem homens que às vezes num período que está namorando já ejacula. Sem penetração, né? Sem penetração. Ele está se namorando ali e já tem uma ejaculação, né? Às vezes são situações de hiperestímulo, né? Homens às vezes que se tornam
tá com uma pessoa, muita areia pro caminhão dele, ele fica naquela excitação, então ele acaba ejaculando muito rápido, né? Mas muitas vezes são pessoas mais ansiosas, entendeu? Que tem um componente. Tanto que muitas vezes, como você trata a ejaculação precoce, são com medicamentos ansiolíticos, né? Para tirar um pouco essa ansiedade, que ajuda. Hoje tem medicamentos que são utilizados sob demanda, né? Você toma na hora da relação sexual, não precisa tomar todo dia, né? Mas tem um cunho emocional muito grande, né? Às vezes é uma hipersensibilidade no pênis. Às vezes homem que tem fimose, você fazendo a cirurgia, muitas vezes, você tira essa pele e aí diminui essa hipersensibilidade local, aí tem um domínio melhor da ejaculação. Mas um tempo médio aí é em torno de 5 a 7 minutos para você obter ejaculação. Óbvio que o cara quer ficar tendo relação aí durante meia hora, 40 minutos, uma hora. Exato. Às vezes com medicamento você até consegue postergar essa ejaculação, né? Mas a gente trabalha dentro da normalidade. Agora, muitas vezes o cara tem uma ejaculação com menos de 1 minuto, com 30 segundos, aí é ruim. Por isso que é importante aquele jogo sexual, você estimular a sua parceira para que ela já fique meio aqui no ponto, que quando ocorrer a penetração, ela já está pronta, então com poucos movimentos você já consegue satisfazer a sua parceira e se satisfazer. Né? É um jogo de entendimento do casal, né? E às vezes a ejaculação precoce, ela é um reflexo de uma impotência sexual. Às vezes o indivíduo, para não perder aquele pouquinho de ereção que ele tem, ele acaba ejaculando muito rápido. Entendeu? Então, às vezes ele não tem uma ereção plena, tá? Por diversos fatores, por diabetes, por alguma coisa. Mas ele dá uma encorpada lá, entendeu? Mas não chega a ter aquela rigidez plena, né? Então, às vezes, para não perder aquela ereção, ele ejacula muito rápido. Entendi. Com a ansiedade de que ele sabe que ele vai. Então, para não perder aquilo, ele já ejacula, ele já perde. É involuntário também, ele não domina. Entendi. Né? Então, às vezes, você passa alguns medicamentos. Hoje, nós temos medicamentos que se utiliza sob demanda, que você toma, como eu falei, meia hora, 40 minutos antes da relação sexual, que você consegue postergar bem essa ejaculação, dando uma satisfação melhor para você e para sua parceira. Entendi. E aí, no caso, fica a mesma coisa da disfunção erétil. Se aconteceu uma vez pontual, agora se vem acontecendo a disfunção erétil é mais frequente esse efeito cumulativo, né? Da pessoa ter tido uma vez e repetir, né? A ejaculação precoce não. Às vezes o cara ele é ansioso de natureza, entendeu? Então ele fica aflito. Então, e às vezes ele tem homem que é agoniado, né? O cara vem quer ter relação. Então, eu falei algumas vezes já esse termo, né? É um jogo sexual. Sim. Entendeu? É um namoro, é um carinho, entendeu? Troca independente da idade, independente do tempo de casamento, independente. Agora, criar situações motivacionais é sempre bacana. É dar um passeio, vamos para Mosqueiro passar um fim de semana, vamos para tal local, uma viagenzinha, às vezes a pessoa dá uma descontraída, vamos sair para jantar, um jantar romântico, entendeu? Tudo isso é um jogo da vida. Né? E você cria situações agradáveis para você e para sua parceira, né? E você acaba tendo esse entendimento. Entendi. Eu tenho diversos pacientes que são casais bastante afinados, entendeu? Que, assim, conseguem, casais já com 60, 70 anos, que têm relações 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. Entendeu? E o cara, por quê? Porque eles estão bem alinhados, né? Um com o outro, entendeu? Então, isso é muito da integração do casal, né? Entendi. Então, isso é importante. Mas a parte boa é que acontecendo, tem tratamento, procure um com urologista. Certeza. Tem tratamento, tem medicamentos super eficazes. Eu, quando comecei minha vida profissional, não existiam esses remédios, né? Sildenafila, que é o Viagra, foi o primeiro que apareceu, depois apareceram outros, muito bons também. Todos são muito bons. É uma pergunta muito comum que me fazem. Qual o melhor? Qual o melhor, Todos estão bons. Eu respondo com alguma outra pergunta. Eu pergunto assim, tu toma cerveja? O cara diz, toma. E qual é a melhor cerveja? Aí o cara diz, eu gosto da Heineken. Eu disse, pois é, não suporto a Heineken que eu acho ela amarga. Acabou. São preferências individuais. Entendeu? Então, um gosta mais da Budweiser, outro da Serpinha, outro da Tijuca, outro da Mistel, outro da Stella, outro... São preferências, cada um gosta de um. E a mesma coisa de remédio. Tem paciente que se dá melhor com a Tadalafila, outro com a Sildenafila, outro com a Vardenafila, outro com a Iodenafila. Então, tem vários medicamentos com algumas preferências individuais. De preferência, também evitar automedicação, procurar um especialista. Com certeza, porque tem paciente que não pode tomar, entendeu? Tem paciente que não pode tomar. Tem muita gente que vincula alguns quadros de falecimento, de morte, ao uso desses medicamentos. Eu vou te falar um dado real, tá? Aproximadamente 10 mil homens morrem por ano durante uma relação sexual. Caramba! Mundo todo. 10 mil, sem ter tomado nenhum Viagra, sem ter tomado Cialis, sem ter tomado nenhum remédio.
é pelo esforço da relação sexual. Entendi. De vez em quando a gente vê um jogador de futebol tá livre, cai. É o esforço. Às vezes, aqui em Belém nós tivemos num clube aqui, numa mesma semana, um ou 2 anos atrás, numa mesma semana, partida de futebol lá, morreram 2 pessoas. Caramba. Teve um conhecido meu, irmão de um conhecido meu, tava jogando tênis, quando acabou a partida de tênis, ele caiu no chão. Então, ou seja, muita gente tem essa morte súbita, sem ter tomado nenhum remédio. Que as pessoas entendem, ele tomou Viagra, morreu no motel. Às vezes ele não tomou, mas estava naquela ansiedade de ter a relação sexual, de estar fazendo alguma coisa escondida, de estar fazendo alguma coisa diferente. E essa aflição que que causa o problema maior, pô. Entendi. Eu tinha um tio, é falecido já, minha tia também era falecida, que ela falou para mim. Ela disse, meu filho, ele estava tentando ter uma relação comigo, entendeu? E não conseguia e tal. Tem uma hora que ele largou o corpo. Ele morreu em cima dela. Caramba. Entendeu? Só que não é revelado, né? Muitas vezes as pessoas não contam, né? Diz que teve uma morte súbita, que botou morto aí. Você não tem o fato real para ser narrado, né? Mas nem sempre é do medicamento. Tem paciente que não pode tomar esses medicamentos. Que quem está usando remédios à base de nitrato não pode tomar. Por quê? Porque ele potencializa. Entendi. Tem gente que confunde. Quem toma... Eu não posso tomar tadalafila porque eu tenho pressão. Não tem nada a ver. Entendi. A tadalafila, sildenafila, eles são remédios vasodilatadores. Eles melhoram até a circulação coronariana. Entendi. Tanto que o Viagra, quando estava sendo estudado, era para remédio para o coração. Sim. E depois eles viram que o paciente... Né? Não, olha, o paciente voltava fazendo o teste. Não, o coração tá bom, mas a minha potência melhorou. Todo mundo dizendo que a potência... Aí eles desviaram o estudo para ver a parte sexual. Foi um achado ocasional a descoberta da sildenafila. Impressionante. Né? Impressionante mesmo. Mas é curioso como é que a medicina... Muita coisa foi assim, né? Atirei no que vi, matei o que não vi, né? Isso é um ditado popular, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro. E com relação ao cuidado com relação ao IST, que era DST, agora é IST, né? IST. As ISTs, tem algum cuidado específico que tem que ter? Só basta o uso da camisinha, preservativo? O que o cara tem que tomar cuidado é o seguinte, existe uma coisa que nós chamamos de fômites. O que são fômites, né? Por exemplo, um ginecologista que não usa um espéculo esterilizado, que não usa um espéculo descartável, entendeu? Ele põe um espéculo na vagina de uma mulher. Se ele não esterilizou ou vai reutilizar aquele espéculo e colocar noutra mulher, é um fômite. Ele pode estar levando uma bactéria que estava na vagina de uma mulher para a vagina de outra mulher. Eu, quando vou examinar paciente que está com alguma queixa de secreção uretral, eu deito o paciente na maca, eu vou me calçar de luva, tá? Para examinar o paciente, coloco luva, e eu falo para ele, não pegue nada, desde que eu te examino. Por quê? Porque às vezes o cara pega no pinto dele, depois, até logo, doutor. Entendi. Entendeu? Então, existe essa transmissão cruzada. Então, ele fala que é uma infecção, não é tão comum, não é tão fácil ter essa contaminação, mas é possível. Mas tem que ter entendeu? Cuidado. São as infecções sexualmente transmissíveis, né? Agora, o cuidado maior é esses cuidados com os fômites, contato realmente, e o uso de preservativo. Preservativo, às vezes os caras confundem. Eles acham que é só para não ter gravidez. Sim. Aí o cara começa a dar aquela namorada com uma pessoa desconhecida e tem penetração, tem outra penetração, aí depois tira e põe a camisinha. Ele só vai colocar lá já do meio pro final. Ele já se contaminou. Entendi. Então ele tem que usar preservativo, sim, iniciar a relação com o preservativo. Cuidado que às vezes ele toca a parceira com a mão, e depois ele vai pegar no pênis dele para pôr o preservativo já com aquela mão suja, de alguma secreção, então ele pode ter contaminação. Então são alguns cuidados, não é neurose, mas são alguns cuidados que são importantes de se ter. Sim, né? É verdade. Olha, doutor, a gente já está chegando já no final do nosso podcast. Passa rápido. A gente vai embora falando. Queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente nessa conversa extremamente esclarecedora. Acho que falamos da saúde do homem de um modo geral, de tudo conseguimos falar e abordar aqui. Eu que agradeço muito, acho que foi extremamente esclarecedor para todo mundo que está aqui, que vai nos ver, que vai nos ouvir. Então, muito obrigado. Se tiver alguma consideração final, algo que queira deixar, alguma mensagem, alguma coisa. Eu queria parabenizar a Vicofarma pela iniciativa, né? Então, é uma coisa importante, esclarecedora, né? Que as pessoas às vezes confundem. E pode contar comigo para outros eventos, entendeu? Às vezes a gente pode tentar fazer uma live e interagir, que as pessoas possam perguntar. Sim. Mas a gente pode fazer, que eu acho que eu sou bem favorável a isso, entendeu? Eu acho que é importante dizimar a dúvida das pessoas, entendeu? Para as pessoas... eu sempre pergunto no meu consultório, quando eu acabo o atendimento, ficou alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. E às vezes, numa situação dessa, o interessante também é a interação, né? As pessoas poderem participar para tirar suas dúvidas e desmistificar algumas coisas que acontecem. Mas parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite.
E espero que todos os seus telespectadores, seus ouvintes, eles possam, tenham gostado do que nós conversamos aqui. Certeza. Certeza que isso muita gente vai gostar, vai ouvir, vai ver de novo. Caramba, não sabia, muita informação nova. Que legal. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui no nosso podcast. Até o próximo episódio. Tchau, até mais.